Você está satisfeito com serviços públicos no Brasil? Nós também não. Mas como podemos fazer a diferença? Começamos todos os dias nos fazendo essa mesma pergunta. Resolução de problemas está em nosso DNA. Construímos serviços públicos inteligentes, simples e humanos. Desenvolvemos equipes, aprimoramos suas competências com o uso de ferramentas e metodologias ágeis e colaborativas. Organizamos modelos intersetoriais de governança para solucionar problemas complexos. Combinamos esforços entre diversas áreas dentro dos governos. Promovemos sinergias com empresas e com a sociedade civil. E criamos bases para implementar mudanças organizacionais e transformações estruturantes que geram impactos de longo prazo. Impulsionamos novos modelos de participação social e inovação cívica, estimulando a coprodução de soluções para problemas locais bem definidos. Fortalecemos o engajamento social e a prestação de contas, por meio de iniciativas como o Programa Governo Aberto, que propõe uma administração mais transparente, participativa e íntegra. Fazemos parte de conselhos e redes de importância nacional, como a Estratégia ODS, uma coalizão de organizações de diversos setores para implementação prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Preparamos servidores e agentes dos 3 setores, por meio de iniciativas como o Open Master, uma formação inovadora, baseada em metodologias ativas para encontrar soluções práticas para grandes desafios públicos. Ao longo de 10 anos, já são dezenas de municípios e milhares de pessoas impactadas em todo o país. Como em Alto Horizonte, Goiás, com um projeto de dinamismo econômico realizado em parceria com o setor privado, que propiciou mais diversificação da economia local. Em Serra do Salitre, Minas Gerais, orientamos servidores da Prefeitura para aprimorar a gestão, analisando e equilibrando gastos e arrecadação. Em Terra Santa, no Pará, onde ampliamos a qualidade de atendimento e a comunicação com usuários do sistema de saúde. Organizamos eventos para oferecer soluções para grandes desafios nacionais, como o Festival ODS, com experiências mão na massa para elucidar soluções para problemas complexos. Em todo o país, atuamos para que mudanças organizacionais se transformem em legados, tanto para governos quanto para a sociedade. Somos a Agenda Pública. Trabalhamos para tornar os serviços públicos brasileiros mais inteligentes, simples e humanos. Boa noite a todos. É um prazer e um privilégio poder conduzir esse papo. A gente sabe aí da importância de discutir temas tão relevantes para a nossa sociedade, como os objetivos para o desenvolvimento sustentável e tão necessários como a retomada do crescimento econômico e os caminhos para que a gente consiga chegar lá, né? Quem conversa com a gente hoje é o deputado Rodrigo Maia, que está no 6º mandato como deputado federal e exerceu até fevereiro o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Ele foi o mais longevo presidente da Câmara de forma ininterrupta desde a redemocratização do Brasil. E com isso teve a oportunidade de acompanhar de perto um momento muito delicado da nossa história, crises, viradas políticas, e a gente quer aproveitar toda essa experiência nesse papo hoje para discutir como promover a recuperação econômica inclusiva, para que todos contribuam, para que todos sejam beneficiados, todos participem e ninguém fique para trás. Boa noite, deputado, seja muito bem-vindo e muito obrigada por essa disponibilidade de conversar com a gente nessa noite. Eu já começo te perguntando, né, não posso deixar de falar que o Brasil e o mundo têm sido bastante castigados pela pandemia, os impactos são imensos, os prejuízos incalculáveis, e aí eu pergunto, né, se já dá para a gente falar de crescimento econômico ou de que forma discutir a retomada do crescimento
econômico nesse contexto em que a gente ainda vive uma crise sanitária sem precedentes na nossa história. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, pela oportunidade de podermos pensar juntos um pouquinho, né, a análise do que passou, como é que se constrói os próximos anos. Nós estamos vendo uma recuperação lenta, né, quase parando, né, do Brasil nessa pandemia. Nós não podemos esquecer que, olhando 21 para 20, né, os 2 anos de pandemia, a gente vai ver que o crescimento desse ano se deve muito à queda do ano passado. Então, tem um efeito estatístico que olha aos nossos olhos no Brasil, que tem crescido de forma medíocre nos últimos 20, 30, 40 anos. Quando a gente olha o número de 4% de crescimento, nos parece um grande crescimento, mas, olhando a queda da economia de quase 5% no ano passado, e só não caiu mais pela ação, principalmente do parlamento, já que o governo tinha poucas propostas e meio perdido no processo, aliás, perdido, não sei se de propósito não até hoje, a gente vê que esse crescimento de 4% para o carregamento desse efeito estatístico de 3,6 significa um crescimento próximo a zero. Né? Isso significa que, se a gente está olhando a China recuperando mais forte, os Estados Unidos recuperando mais forte, outros países avançando na vacinação com mais, vamos dizer, com mais agilidade que o Brasil, a gente vê que a desigualdade, por vários motivos, em relação aos outros países, em relação à economia formal e à economia informal, vão gerar muitos desafios. Né? Eu acho que tem questões como a vacinação, por exemplo. Eu estava lendo um artigo em janeiro, foi publicado num jornal importante, onde o economista Cláudio Adisso mostrava, utilizando pesquisas de outros economistas, que a aceleração da vacinação, uma programação que tivesse começado de forma antecipada e chegasse a um número ótimo, né, o último número de 60%, 70% da população adulta até o meio do ano, poderia significar um crescimento esse ano, uma recuperação na ordem de 7% ou 8%. Então, a gente vê que não ter planejamento, não ter protocolos do governo federal, não ter acreditado na vacina no momento adequado, ter desprezado ofertas de vacina como a da Pfizer, que a gente está vendo agora na CPI, também colocam o Brasil ainda numa situação ainda pior do que outras economias. A gente vai vendo que outros países vão avançando a vacinação em relação a toda a sua população de forma muito mais rápida que o Brasil. Até por isso, nos últimos dias, a gente já viu aí uma expectativa negativa de um recrudescimento da pandemia. Né? São Paulo voltou a crescer, lá no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, explodiu a utilização de UTIs, no Rio também já começa a voltar o número de infectados. Então, nós vamos ter muitos problemas. E tem uma outra questão que a gente tem acompanhado, que eu falei um pouquinho rápido aqui, que é exatamente o comportamento da economia como um todo. Né? A economia formal, a economia das grandes empresas, ela vem se recuperando bem. É isso que está segurando o Brasil. O preço das commodities, né? O segundo melhor resultado das commodities agrícolas de toda a história do Brasil, das nossas exportações. Por outro lado, toda a outra parte da economia, a economia informal, os micro e pequenos empresários, o comércio, vem passando uma crise muito profunda, que vai aumentar, como eu disse, a desigualdade entre os setores da economia brasileira. Nós vamos ter uma profunda crise, né, de fome, como a gente já está tendo, uma crise de desemprego nessa economia mais de serviços, também no mercado informal, que é serviços, basicamente, exatamente porque ela não tem as mesmas condições que tem uma grande empresa de captar dinheiro no exterior, de emitir um título, e acaba que esse gap, né, essa desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, entre as grandes empresas e as empresas menores, deve aumentar e cabe ao governo, ao Congresso, à sociedade, discutir quais são os caminhos para melhorar a produtividade desses trabalhadores, melhorar a capacidade de reinclusão, como é que a gente faz a economia crescer. É claro que o mercado sozinho não vai resolver isso, né? São milhões de brasileiros que vão estar numa situação
muito ruim, uma taxa de desemprego na ordem de 14%, até o empresário Piva deu uma entrevista esses últimos dias dizendo que um país com uma taxa de desemprego desse tamanho tem muita dificuldade de crescer, e nós precisamos pensar como é que a gente, no curto prazo, dá vazão a construir caminhos para que esses trabalhadores, com o apoio do Estado, do setor produtivo, a gente possa requalificá-los, garantir condições mínimas para que eles possam voltar ao mercado de trabalho. E, por outro lado, como é que a gente faz a economia crescer de forma sustentável? São duas pontas muito importantes. Pelos dois lados, eu vejo pouca efetividade das ações do governo. Eu vejo muita narrativa, eu vejo muito discurso, eu vi a entrevista do ministro da Economia na Folha de São Paulo, coisas que ele fala há muito tempo e nada se concretiza. Eu lembro que ele o governo prometeu em abril de 2019 que o preço do botijão de gás ia cair pela metade, ia para R$ 35, que estava R$ 70. Nós estamos com um botijão de gás a mais de R$ 100 e chegamos certamente a 2 milhões de pessoas cozinhando sem gás por falta de recursos. Nós estamos vendo o preço dos alimentos subindo. Hoje saiu o resultado da inflação do mês passado, caiu, mas foi o maior dos últimos anos. Então, nós temos aí também uma inflação grande naquilo que atinge mais o trabalhador, que é nos alimentos. Então, os problemas não são pequenos e não vejo o governo nem olhando de forma concreta as soluções para olhar essas pessoas como em que solução que pode se dar, muito discurso, nomes bonitinhos, mas que não geram... nomes bonitos, mas que não geram, até agora, nada de concreto. Por outro lado, pelo lado do crescimento econômico, porque o lado das reformas de despesa, de corte de despesas, nós já fizemos a mais importante e elas não geram crescimento econômico, até porque você tira dinheiro da economia. Quando você faz a reforma da Previdência, na verdade, você está tirando uma parte importante que deve ser retirada, porque o déficit era para explodir o sistema previdenciário, mas você está tirando dinheiro da economia. Quando você vai fazer a reforma administrativa, não apenas para tirar recursos, para melhorar a qualidade do gasto, isso também é muito importante, mas, por outro lado, como é que a gente faz a economia crescer? E, para isso, a gente precisa gerar condições para que as empresas voltem a competir no Brasil. Esse é um grande desafio. Aí passa, claro, o primeiro ponto, que gera o maior aumento de competitividade de todos, é a reforma tributária, que, pela apresentação de ontem do ministro da Economia, nada vai acontecer. A divisão da reforma tributária, uma parte na Câmara, uma parte no Senado, vai gerar só pessoas contra a reforma, os atores econômicos, os estados e municípios. Então, nós não teremos condições de fazer uma reforma, por exemplo, uma reforma ampla dos sistemas dos impostos de bens e serviços, que poderiam reduzir o número de horas utilizadas pelas empresas para o pagamento de seus impostos, na ordem de 68% das horas utilizadas pelo setor produtivo. Então, você poderia aumentar a produtividade, claro, você reduzindo o déficit primário, gerando um espaço para que o Estado possa investir, inclusive em parceria com o setor privado, investimentos na infraestrutura que gera emprego e melhora também a competitividade do setor privado, mas eu não vejo nem na questão do curto prazo de como a gente vai olhar essas famílias, esses trabalhadores, principalmente do mercado informal e dos pequenos negócios, como é que está se trabalhando isso, como é que se está trabalhando pelo lado do crescimento econômico. Em questões de distorções alocativas do governo brasileiro, subsídios tributários que não geram emprego, que não estão bem alocados e que são muitas vezes defendidos por parte da sociedade. A gente vai vendo, por exemplo, o incentivo da cesta básica, uma questão que as pessoas olham de forma positiva, mas a pessoa que deveria ter o benefício tem o mesmo benefício que o rico tem. Então, não é justo que o Estado arque com despesas de uma parte da sociedade que não precisa do Estado brasileiro. Mas são questões estruturais que foram construídas ao longo de 30 anos que nós precisamos ter a coragem de enfrentar. É por isso que eu olho sempre a necessidade de olhar o crescimento econômico como um caminho importante para a gente poder superar a crise que o país vive, que os estados e municípios, e que principalmente a sociedade passa nesses últimos anos. É muito interessante a gente apontar essas questões, apontar onde são as nossas dificuldades, mas, claro, tentar encontrar soluções para esses problemas que a gente tem aqui, não só no enfrentamento da pandemia, que a gente sabe que atrasou muito esse processo de retomada,
vacinação, que é uma coisa que deveria ser pensada a curto prazo, como é que a gente vai pensar em uma coisa a longo prazo se a gente tem dificuldade de planejamento e execução numa questão que é primordial e depende de todas as outras. Mas eu também queria muito te ouvir para saber qual que é a sua opinião sobre os caminhos mais adequados para tentar chegar perto de uma retomada econômica inclusiva, né, para que todo mundo participe, para que todo mundo se beneficie dela. Olha, não é simples. Por exemplo, nós temos aí de subsídios tributários. Vamos olhar um pouquinho a estrutura. A parte tributária, você tem 350 bilhões de subsídios tributários. Você tem a Zona Franca. É relevante ainda os subsídios, os recursos que se gastam na Zona Franca pelo número de empregos gerados, né? Você tem o Simples que leva 80 bilhões de reais desses 350, que parece muito positivo, mas a microempresa ela só existe quando as grandes empresas, os grandes investimentos existem no país. Isso é uma cadeia. Você não vai ter um país só com microempresa. E nós estamos perdendo grandes empresas, perdemos a Ford, perdemos 2 empresas do setor de cimento, e aí vai grandes empresas indo embora do Brasil, porque o custo do Brasil, o custo tributário, né, o custo trabalhista ainda é alto no Brasil, né, o custo da máquina também é muito caro. Então, você precisa ter a coragem de enfrentar essas distorções. No lado também da despesa pública, também, você não pode ter um Estado que tenha um déficit primário, né, do volume que o Brasil tem, 150, 200 bilhões. Né, você tem de despesas de manutenção da máquina já, né, que são obrigados a ser financiados com dívida pública, algo na ordem de 400 bilhões de reais. Quem paga essa conta é sempre a sociedade. Então, você tem que ter condição nas questões estruturais, ou seja, como é que você melhora a qualidade do gasto público. A reforma administrativa ela não vem só pela linha, como alguns radicais do governo querem, para cortar a cabeça do servidor público. Ao contrário, nós temos que valorizar o servidor público e melhorar a qualidade do serviço que ele presta e valorizar aqueles que, de fato, melhoram a qualidade de vida da sociedade. A gente olha a máquina pública, quem fica com o orçamento, basicamente, são as categorias da elite do serviço público, não são os médicos, não são os professores, não são aqueles que, de fato, né, não são os profissionais da segurança pública, é uma elite, né, uma elite do serviço público federal, dos estados, e essa questão precisa ser melhor organizada por esse lado. E, por outro lado, a gente precisa, na questão de longo prazo, compreender que nós precisamos incentivar a que grandes empresas ou voltem para o Brasil, ou investam mais no Brasil, voltem a investir no país, acreditem no país. Por que as empresas estão saindo do Brasil? Então, todo esse emaranhado de leis que nós temos, de decisões que foram tomadas ao longo dos últimos anos, elas precisam ser avaliadas, porque, às vezes, eu falei aqui da cesta básica. O Brasil tem um incentivo da cesta básica na ordem de 18 bilhões. Pelas contas dos economistas e dos técnicos da Receita, 4, 5 bi é o que, de fato, é alocado com os mais pobres. Você tem um valor de mais de 10 bilhões que é alocado em pessoas que não precisavam ter esse incentivo fiscal. Qual é a melhor política? É manter o incentivo fiscal desse ou garantir esses recursos na ordem de 4, 5 bilhões num programa social para os brasileiros mais pobres, um programa de forma efetiva. Esse incentivo todo da indústria automobilística, quantos carros a gente produz no Brasil? Isso vale, é importante a gente garantir todos esses incentivos. O Simples, né? O Simples por si só, ele é um problema para a produtividade do setor econômico brasileiro, porque quando você vai crescendo, você sai da situação do Simples e você cai num limbo, você passa no sem nada, você não tem nenhum incentivo. Então, o que acontece? As empresas ou vão se limitando àquele tamanho, ou vão burlando a lei, abrindo várias empresas, vários CNPJs. Isso vai gerando o quê? Uma perda de produtividade, porque é óbvio que as grandes empresas é que têm as condições, do meu ponto de vista, e as médias, de construir essa melhor produtividade, claro, elas contratarem as microempresas. Será que o programa Simples com 80 bilhões por ano é o melhor caminho? A questão da renda. Você acha justo que empresários, escritórios, inclusive de advocacia, paguem 12%, 14% de imposto de renda com lucro presumido e um trabalhador que ganha 7 mil reais pagar de alíquota efetiva 42% de imposto de renda e aquele que ganha 50 mil por mês no Simples está pagando 5% de imposto de renda? São essas distorções que o Estado criou, que em momentos foram importantes, elas precisam ser analisadas, porque tudo que a gente tira da sociedade
e a gente traz para o Estado, a gente está tirando da demanda, né, que a sociedade pode efetivamente realizar na economia, na vida das pessoas. Então, o Estado brasileiro ele acabou gerando muitas distorções, por isso que a gente fala tanto em reformas, às vezes elas são complexas, elas não são simples de ser entendidas, mas eu acho que tanto do ponto de vista da despesa quanto do ponto de vista do crescimento econômico, eu acho que a gente precisa construir caminhos e ter coragem de enfrentar esse debate. Agora estão fazendo um debate sobre livros. O governo apresentou um projeto que vai tributar livros. Quem consome livro no Brasil? Querendo ou não, são os que têm renda mais alta. Por que eles não podem pagar pelo livro? Por que na internet pode e um livro físico não pode? Por que eu não posso pagar por um livro? Não é? Isso tudo é lobby legítimo de cada setor. O que cabe é a política decidir quem tem direito a um benefício. Se eu quero beneficiar as pessoas com leitura, eu tenho que criar um programa para incentivar a leitura desde da pré-escola, né, desde a alfabetização, depois do ensino básico, para que as crianças estejam estimuladas a ler e fazer programas para que a sociedade possa ter livros. Agora, eu beneficiar toda a sociedade, inclusive eu e você, com o benefício do livro, está certo ou está errado? Né? Nós beneficiarmos o setor de saúde privada, está certo ou está errado? O rico é beneficiado igual a classe média mais baixa ou igual ao mais pobre. Então, tem muitas distorções do gasto público brasileiro que precisam ser enfrentadas. Agora, todas essas discussões, principalmente no momento de pandemia, elas vêm à tona. E toda a carga tributária que nós pagamos são resultado disso. Quando eu resolvo incentivar, não isentar de tributo o livro, a saúde, a educação, o setor automobilístico, alguém paga a conta. Quem paga a conta é sempre a classe média, que nem a CPMF. O governo aí, toda hora, o ministro da Economia quer recriar a CPMF. Para quê? Né? Para beneficiar algum setor de serviço, só que quem paga a conta, a classe média, mais uma vez. Então, eu acho que nós estamos no momento que talvez a pandemia possa nos dar a oportunidade da gente tentar olhar as questões de longo prazo, né? Sem esquecer que nós vamos ter um aumento da desigualdade do mercado formal para o mercado informal. O brasileiro com menor formação vai ter mais dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, né? A fome, o desemprego, a miséria está muito grande no Brasil. Aí cabe ao governo, ao Congresso, tentar criar programas junto com o setor privado para que a gente possa construir as condições para que, olhando nesse foco daqueles que, de fato, vão passar com mais dificuldade pela pandemia, como é que a gente retoma os pequenos negócios, os pequenos serviços e o emprego e a renda dessas pessoas. É muito interessante te ouvir aí falar sobre reformas, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre de que forma que o Poder Legislativo pode contribuir para essa reforma econômica, essa retomada econômica mais inclusiva. Não, eu acho que o Parlamento, por exemplo, na pandemia do ano passado, foi quem comandou todos os grandes programas. O próprio programa da suspensão do contrato de trabalho, no início, a equipe econômica era contra. Nós fomos olhar lá na crise de 2000, 2008, 2009, que foi usado. Também não tem nenhum mistério. O auxílio emergencial foi num volume muito grande, foi importante, que ninguém sabia quanto a economia brasileira ia cair. Ela gerou renda, né, colocou renda. Aliás, em relação à queda da massa salarial, nós colocamos o dobro na economia. Foi importante, acho que foi fundamental. Como é que o Congresso pode participar desse processo agora? Claro, com as reformas de longo prazo, mas no curto prazo. Como é que a gente gera uma proteção para que essas famílias, né, esses trabalhadores do mundo informal, com menor qualificação, do setor de serviços, setor do comércio, imagina como é que está a questão do setor de bares e restaurantes, setor de entretenimento no Brasil. Então, toda essa mão de obra, que em tese é menos qualificada do que aqueles que estão trabalhando em grandes empresas, né, e que também estão sendo beneficiados pelo crescimento do valor das commodities no mundo, né, como é que o Estado, o governo, junto com o parlamento e com o setor privado, podem olhar para essas pessoas, como é que a gente pode requalificá-los, como é que a gente pode estimular, né, a que esses serviços voltem a funcionar. Claro que o melhor caminho era a gente ter vacinado mais rápido a nossa população, para que no meio do ano a gente já pudesse estar olhando esse documento que eu falei aqui no início, do economista Cláudio Augusto, mostrando que se a vacinação chegasse ao meio do ano, num patamar que poderia ter chegado, nós estávamos tratando de que está crescendo 8%. Aí sim teria um crescimento
real, e aí sim a gente poderia estar tratando de realocar essa mão de obra, voltando a demandar esses serviços de forma mais rápida. Agora, não tem jeito, vai passar pelo governo federal e vai passar pelo parlamento uma decisão política do Estado financiar esses programas. Não tem como, infelizmente, nós temos uma dívida alta, temos um déficit primário que é alto, mas não tem como esse mercado informal não ter o apoio do Estado brasileiro, senão as desigualdades, que já são as desigualdades entre a sociedade, entre as empresas, que já é muito grande, ela vai aumentar e nós vamos ter um número de pessoas cada vez mais dentro de programas sociais, assistenciais, que não é o melhor caminho. O melhor caminho é que a gente consiga gerar condições para essas pessoas que estavam trabalhando, que estavam gerando a sua renda com o seu trabalho, que elas voltem a ter essa condição. Agora, a vacina é fundamental, né? E claro que o ambiente político também é importante, né? Se o governo sinaliza, né, do meu ponto de vista, uma reforma tributária que vai melhorar muito a competitividade das empresas, o empresário antecipa a sua decisão. Fala, não, se o Brasil, de fato, vai deixar de ter 75% do PIB em litígio tributário, que é o que nós temos hoje, né, 75% do PIB de litígio tributário não é pouca coisa. Então, se o empresário olhar, você vai simplificar, que você vai reduzir principalmente esses litígios, a pessoa pode antecipar um investimento e voltar a investir. Você pode voltar a ter indústrias que estão indo embora, voltando a investir, gerando emprego no Brasil. Agora, isso tudo não é só também requalificar. Se você não gerar as condições para que as grandes empresas voltem a investir no Brasil, acreditem no país, não é só com simples que você vai gerar as condições para que a economia possa retomar o seu rumo de crescimento sustentável e possa gerar as condições para o Brasil recuperar um pouco essa perda de emprego, esse aumento da pobreza que vem acontecendo, aliás, vem acontecendo desde o final de 2018. Qual que seria o papel dos governos locais nesse processo de retomada do crescimento econômico? Olha, os municípios sempre tiveram um papel, por exemplo, muito importante nos programas sociais, né? Desde o governo do presidente Fernando Henrique, depois nos governos do PT e do próprio presidente Michel Temer, todos os programas sociais, o Bolsa Família, né, o cadastro único, da qual o Bolsa Família está dentro, sempre foram executados pelos municípios, com a estrutura de assistência social toda financiada, claro, pelos próprios municípios, pelos estados e pela União. Isso tudo está sendo desmontado, né? O próprio auxílio emergencial foi concentrado na Caixa Econômica. Isso é ruim, porque a vida né, os prefeitos estão mais próximos, esses programas todos deveriam e poderiam estar sendo realizados na base da sociedade, nos municípios, junto com a União. Claro que quem deve estimular é quem tem as condições de estimular esses programas de requalificação. Agora, seria muito importante que um governo que fala tanto de mais Brasil e menos Brasília organizasse não os programas de assistência, mas os programas de requalificação, de reinclusão no mercado de trabalho, em parceria com os municípios. Aliás, o cadastro único é um cadastro muito importante. Ele tem não apenas a variável da renda, ele tem a variável da saúde, da educação, do saneamento. Então, em Goiás, o governador Caiado fez um ótimo programa de abrir o cadastro único, entender onde é que estavam os problemas, onde é que estão as variáveis. A mobilidade social, ela não está apenas na renda, né? A renda representa 40% da capacidade de mobilidade social de um brasileiro. O resto são todas essas outras variáveis que a gente sabe que são fundamentais, a educação, a saúde, o saneamento básico, etc. E, para isso, né, o Estado, a União e os municípios precisam trabalhar de forma integrada. Infelizmente, como o governo não teve o protagonismo na criação do auxílio, na execução, o governo federal excluiu os municípios da sua execução. Hoje, nós teríamos um cadastro que a Caixa Econômica tem, mas todo integrado com os municípios, que facilitaria muito a gente compreender desse cadastro quem perdeu renda, né, quem já estava no auxílio ficou numa situação ainda pior, como é que você trabalha essas famílias. Seria importante que o governo, com o cadastro que construiu muito maior do que o cadastro do Bolsa Família, pudesse, integrando com os municípios, criar programas e aí separando o que é assistência, o que é mercado de trabalho e como é que, em conjunto, se pode encontrar as soluções para que, na ponta, rapidamente, se possa voltar a gerar demanda por serviços para a população brasileira. Agora, pensando internacionalmente, que modelos podem nos inspirar? Que países
estão enfrentando aí a crise e saindo bem nesse caminho certo do crescimento econômico? Olha, eu acho que está todo mundo, de alguma forma, na vacinação, a gente sabe quais são os países, né, a Grã-Bretanha, o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos está fazendo um programa muito forte de ampliação de gastos, mas o Brasil não é os Estados Unidos. Nossa moeda não é o dólar. Não adianta a gente ficar olhando a construção das despesas do governo Biden e achar que a gente tem as mesmas condições aqui no Brasil. Nós não temos condições de tributar ainda mais a sociedade, né, para poder ter renda, para poder expandir programas de estímulo à economia. A nossa situação é diferente. Não que a gente não deva, né, no auxílio emergencial, na requalificação, né, na suspensão do contrato de trabalho, a gente não deva usar orçamentos fora do orçamento primário brasileiro, fora do teto de gastos, como está sendo feito. O que deveria ter é mais transparência e melhor planejamento desses gastos. Mas aí é outra questão. Então, a gente pode olhar os Estados Unidos, sabendo que a gente não tem as mesmas condições dos Estados Unidos, vendo os países que avançaram melhor na vacinação. Eu acho que esse talvez seja a grande questão. Quem ampliou mais rápido a vacinação está conseguindo sair aos poucos de um isolamento parcial ou mais radical. Alguns países fizeram o lockdown, outros não. Nós não fizemos nada, né? Nós ficamos o governo estimulando a saúde, brigando com a economia. A saúde e a economia, é óbvio que estão integrados, não deviam estar brigando. Então, as pessoas estão falando muito do que o Biden vai fazendo, mas, infelizmente, a nossa moeda é o real, não é o dólar. O nosso presidente é o Bolsonaro, não é o Biden. Então, as circunstâncias e a credibilidade por uma ampliação mais robusta de gastos não é tão grande. E não adianta, o Brasil tem um problema. Você tributar a renda, o Brasil é um país que tem pouca classe média. A classe média brasileira é uma classe média muito pobre também. Achar que uma renda de R$3.000 é uma renda que pode ampliar a tributação. E a nossa elite, né, ela é uma elite pequena em relação, né, à riqueza que tem os Estados Unidos. Então, diferente dos Estados Unidos que estão aumentando a tributação da pessoa jurídica, o Brasil já tributa muito alto e não tem tanta gente para você tributar renda. Até por isso que no Brasil se correu todo mundo para os impostos de bens e serviços. Até o governo federal, com o PIS e COFINS, entrou na base de todo mundo, na base dos municípios, na base dos estados. Então, a nossa situação não é igual à americana. Agora, é claro que olhar os Estados Unidos, né, transferindo renda, o cheque chegando na casa das famílias, estimulando as empresas, pagando dinheiro a custo perdido para o setor, para vários setores, o setor do comércio, o setor de aviação, é claro que a gente gostaria de estar na mesma situação, mas aí também não posso, porque sou oposição ao governo, achar que a nossa capacidade é infinita. A nossa capacidade ela já foi grande no ano passado, ela deve continuar expandindo o gasto, sem dúvida nenhuma, mas nós temos problemas crônicos que também vão atrapalhando a nossa economia. O déficit primário recorrente dos últimos anos, que parece que vamos sofrer com eles nos próximos anos, eles são um problema, porque o déficit primário vai, obviamente, tirando recursos da sociedade, né? Então, quando você gasta com despesas, atividades de meio do governo federal e não gasta com investimentos, você, na verdade, está tirando da sociedade um dinheiro que poderia estar servindo para ampliar a demanda e ampliar o crescimento econômico e a geração de emprego no Brasil. Agora, qual que deve ser a agenda fundamental para os candidatos em 2022? De que forma construir uma saída política para implementar essa agenda? Olha, para mim, a agenda de 2022 é o emprego. Essa vai ser o grande debate de 2022. Acho que, se Deus quiser, vamos estar numa situação diferente da situação de hoje, da 2020, em relação à pandemia, e acho que os candidatos a presidente vão ter que se preparar para ter uma agenda para o emprego. Acho que essa vai ser a grande demanda da sociedade brasileira, de que forma o próximo presidente pode gerar não apenas esperança, mas as condições, um bom programa para o Brasil poder crescer e se desenvolver. Eu acho que não vai ser saúde, eu acho que não vai ser, não que não sejam importantes, educação, segurança pública, você tem estados que têm situação pior, como o meu Rio de Janeiro, na segurança. A questão de educação sempre é um tema importante, a nossa necessidade de ampliar vagas na educação infantil, etc. A saúde pública, que ficou clara a sua importância e também a sua diferença entre a saúde privada, né? As mortes em UTIs privadas foram um percentual menor do que das UTIs públicas, então a modernização do SUS, claro que é um tema importante, mas eu acho que a grande agenda de 22 para o processo eleitoral, aquilo que vai, eu acho que entrar no coração dos brasileiros para decidir o voto, vai ser a agenda do emprego,
a agenda daquele que conseguir mostrar à sociedade brasileira que tem um programa que faça esse país, de fato, definitivamente crescer de forma sustentável e, a partir do crescimento de forma sustentável, você gerar as condições para fazer outras mudanças e outros investimentos, principalmente em saúde e educação, para que a sociedade possa ser uma sociedade menos desigual, como é no Brasil, como é nos Estados Unidos. A vitória do Trump foi resultado de uma grande desigualdade entre os mais ricos e a classe média, né? Principalmente a classe média com uma formação menor. Esses elegeram Trump. E acho que esses, de alguma forma, também, aqueles que têm menos oportunidade, acabaram olhando o Bolsonaro como alternativa. E 18 agora vão procurar uma outra alternativa, porque eu não acho que é o presidente Lula ainda, mas cabe aos candidatos construir, para mim, o discurso do emprego. Acho que o emprego vai ser o grande mote no pós-pandemia, de todo o passivo que vai ficar, de todo o drama que vai ficar, é o emprego que vai ser a grande agenda eleitoral de 2022. Emprego como parte aí de um plano de recuperação do Brasil, né? Claro, que eu não sei qual é, se existe hoje. A gente discute ações, mas eu queria ouvir um pouco os principais pontos de um plano de recuperação atual que podem ajudar a colocá-lo em prática. Vamos lá. Então, uma coisa mais concreta, do meu ponto de vista, né? O Brasil vem desde a Constituição de 88 sendo capturado por corporações do setor público e do setor privado. Falei aqui o salário médio dos servidores públicos federais é o dobro dos seus concorrentes do setor privado. Então, é uma distorção grande. Nós gastamos muito com a atividade meio do Estado brasileiro e pouco investimos, né, hoje quase zero, né, na melhoria da infraestrutura, da qualidade do serviço público. Então, por um lado, o servidor público. Por outro lado, o setor privado também capturou o orçamento público. Na hora que você tem 350 bilhões de incentivos tributários mal alocados, que geram pouco emprego, você está tirando, como eu disse, esses subsídios tributários acabam tendo que ser pagos pela outra parte da sociedade. Quando a gente reclama da carga tributária, é por esses motivos que nós estamos falando aqui. Então, você também tem, quando você olha Previdência Pública Brasileira, mais transferências, mais subsídios tributários, você vai ver que 75% desse valor ficam com os brasileiros mais ricos e só 25% com os brasileiros mais pobres. Então, eu acho que um presidente do Brasil precisa pensar como é que o Estado ele pode ser mais justo. Transferências e impostos no Brasil só reduzem desigualdade em 4%. Na União Europeia, 40%. Impostos e transferências reduzem desigualdade. Então, nós temos um Estado que existe não para reduzir desigualdade, para equilibrar a relação entre os que estão no topo da sociedade, os que estão na base da sociedade. Nós temos um Estado construído e que é mantido assim por muitas narrativas, né, onde o benefício vai sempre naqueles que estão na elite do setor privado, a elite do setor público brasileiro. É só olhar como aumentaram os salários dessa elite do serviço público nos últimos anos e como aumentou o salário do setor privado, do trabalhador. A renda média do trabalhador está em quando? A renda per capita média, R$2.000, no serviço público é mais alto. Então, todas essas distorções, elas precisam ser enfrentadas, elas não são fáceis. Você tem setores da economia que são muito bem organizados, muito bem defendidos no parlamento, nos governos, mas a gente precisa enfrentar, né? Como eu disse, será que 80 bilhões do Simples gerou, de fato, os empregos necessários ou gerou, né, uma distorção, né, no mercado de emprego brasileiro? Isso precisa ser estudado de forma correta. Será que incentiva a indústria automobilística, que foi feito no governo do presidente Michel ali no final e depois, agora, de novo, no governo Bolsonaro, será que o setor automobilístico está gerando emprego e renda no Brasil ou está beneficiando uma ou outra empresa, né, e alguns municípios que acham que são beneficiados por isso, por um setor que já não gera tanta renda mais e tanto emprego, né? Falei aqui da cesta básica, posso falar de outros incentivos. Então, Zona Franca de Manaus teve um papel importante? Teve. Talvez a preservação daquela região se deva muito à Zona Franca de Manaus, mas o custo dela, pelo aumento da produtividade dos setores que estão na Zona Franca, talvez seja um custo excessivo. Talvez aqueles 20 bilhões que a gente gasta lá podiam servir para programas vinculados ao meio ambiente, uma grande universidade do meio ambiente, né, empresas vinculadas ao setor, à região amazônica. Talvez a gente pudesse gastar esse mesmo dinheiro com uma economia sustentável, uma economia verde, o que certamente ia gerar outras sinergias, inclusive turismo na região. Então, eu acho que a gente vai ter que ter coragem
de enfrentar esses desafios, né? Porque um país como o nosso, que é um país jovem, tem uma carga tributária de 35%, e que você tem que todo o âmbito de autorização por parlamento, esse ano vai ser na ordem de 400 bilhões, para financiar a dívida, para pagar salário, despesa corrente, utilidades meios do governo, é um Estado que está concentrando as suas despesas em poucas pessoas e não está trabalhando na sua capacidade de desenvolvimento. Por isso que eu digo sempre que a reforma tributária, infelizmente, eu acho que nós não vamos ter chance de avançar nela, é muito importante, porque ela vai gerar, e não adianta a gente achar que o Estado brasileiro vai fazer mágica e vai gerar as condições para que ele sozinho impulsione a economia. Isso é um erro. Não que ele não tenha o seu papel, tem, mas uma reforma tributária ampla, como eu falei aqui no início, ela vai diminuir o tempo, né? Quer dizer, vai reduzir o gasto do setor privado, né, na sua aplicação, vai certamente reduzir o litígio tributário, que gera muita insegurança e é um motivo importante na decisão. Hoje, no Brasil, uma empresa, quando vai instalar no Brasil, o ponto mais importante para ela decidir investir ou não no Brasil é o sistema tributário. Está errado. O sistema tributário ele não pode ser um instrumento de insegurança jurídica para uma decisão de investimento. Nós estamos achando que essas empresas estão indo embora por que motivo? E as que ficaram e fizeram sucesso, de alguma forma, tem algum incentivo fiscal também que precisa ser avaliado. Então, eu acho que um Estado que queira crescer de forma sustentável, eu acho que, claro, que tem todas essas variáveis aqui, a gente vai ficar muito tempo falando sobre educação, sobre saúde, sobre meio ambiente. O Brasil tem um ativo do meio ambiente que está sendo destruído pelo governo Bolsonaro, só não foi destruído porque o Congresso, de alguma forma, nos últimos 2 anos, segurou, mas agora a Câmara votou um novo licenciamento ambiental completamente diferente daquilo que a gente tinha negociado durante 2 anos. O meio ambiente talvez seja o grande ativo que o Brasil tem para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para a atração de investimentos do setor privado. Mas a máquina pública, né, a parte das despesas, mais o sistema tributário e a abertura comercial, nós não podemos esquecer que nós temos uma economia fechada, nós temos no máximo 20% do nosso PIB de economia aberta, isso gera preços mais caros, ineficiência e perda de qualidade, porque se a empresa está protegida, ela precisa se preparar menos para enfrentar outros adversários que estão bloqueados pelo nosso comércio, que é muito, muito fechado ainda. Então, acho que são essas principais variáveis: a administração pública, o sistema tributário, a abertura comercial, são temas que são a base para que a gente gere as condições de um Estado menos desigual, que gere condições para que os brasileiros, né, possam ter condições de crescimento. Eu acho que tudo isso é fundamental. E, claro, que tem políticas de curto prazo, pela pandemia ou até pelos problemas de curto prazo, que precisam ser enfrentados. Não tem até hoje porque o governo federal, por exemplo, não resolveu a questão do botijão de gás, né, que é um tema que aflige hoje milhões de brasileiros na base de uma coisa simples. Mas eu não sei por que não se resolveu. Desde o final do presidente Michel, o preço estava alto e agora o preço explodiu. Então, essas soluções, arroz e feijão, as pessoas deixaram de consumir. Tem problemas de curto prazo, mas eu acho que no médio e longo prazo, o sistema SUS se provou fundamental. Como é que se moderniza o sistema e se gera as condições para que o setor público, integrado com o setor privado também, possa gerar um serviço com a mesma qualidade que o setor privado de saúde ofereceu aos seus clientes durante a pandemia. Claro que a educação, agora nós aprovamos o Fundeb, dobramos o valor, incluímos 5% do valor que nós ampliamos na educação infantil. Eu acho que isso é muito importante, porque se nós temos oferta de vagas completas no ensino básico, nós temos ainda uma forte falta de oferta de educação de 0 a 3 anos e 4 a 5 anos. Então, nós vinculamos recursos. Acho que agora a gente começa um caminho onde a gente sabe que essa educação, desde que a criança nasce, depois aos 4, 5 anos, vai ter uma base muito importante no futuro. Isso tudo está colocado. Agora, isso tudo está dentro de uma administração pública, não que tenha que acabar definitivamente com a estabilidade do servidor, mas que tenha que ter regras, né? Tem servidores que precisam de uma estabilidade diferente daqueles outros que precisam estar mais vinculados aos seus resultados, para que eles possam também estar sempre interessados em melhorar a qualidade do seu serviço, principalmente saúde, educação, entre outros serviços. Por outro lado, a Previdência. Nós fizemos uma primeira reforma, espero que a gente não precisa fazer outra. É claro que esses gastos
Se você somar o orçamento primário do governo de 1 trilhão e 400, salários e previdência do governo federal, isso representa 1 bilhão e 100. É quase o orçamento primário inteiro. Fora as despesas de custeio, sobra nada para investimento. Alguns acham que nós não precisamos de investimento público para o Brasil voltar a crescer. Eu discordo. Eu acho que nós tínhamos que ter um espaço dentro do orçamento, por isso que a importância das reformas, para reduzir o tamanho desse... Ou o Brasil crescendo, abrir um espaço melhor, né, controlando as despesas pela inflação, você possa ter um investimento público. Eu acho que investimento público, principalmente na área de infraestrutura, em áreas que o setor privado não entra, inclusive na própria área de inovação. A Embrapa é um exemplo de que o investimento público em inovação e tecnologia gera resultados. Está aí o setor do agronegócio brasileiro, né? Nos Estados Unidos, o setor privado também entra. Essa história que não entra não é verdade. Nós estamos vendo toda a interferência agora do governo Biden na economia americana. Então, eu acho que a gente precisa organizar as despesas, melhorar a qualidade desses gastos. Tem até um livro muito bom, que eu sempre falo nos meus debates, que é um livro do BID, que fala de melhores gastos, fala de melhores vidas, analisa o gasto público na América Latina. É tudo muito parecido. Todos esses dados que eu mostrei aqui, eu tirei desse livro, que, inclusive, os autores vieram aqui na Câmara de Deputados em 2019, deram uma palestra com uns 30 deputados, porque é importante que o parlamento conheça a realidade do seu país de gastos e dos outros países. A Argentina, por exemplo, e o Brasil são muito parecidos no gasto público. Então, é uma demonstração que tem algo errado, que a gente precisa ter a coragem de melhorar. Eu não estou dizendo reduzir o tamanho do Estado, eu não entro nesse debate. A minha questão é, se a gente recebe 10 do cidadão como contribuição dos impostos, não pode sair do outro lado R$2. Tem que sair um valor onde o serviço público, de fato, no sistema público, ele possa ter, e está avançando, a educação, por exemplo, está avançando, o SUS está melhorando, mas ainda está muito longe da qualidade do setor privado. A gente vê no resultado do PISA que as escolas privadas brasileiras têm resultados muito superiores, de boa qualidade, de países desenvolvidos, mas muito diferentes ainda da educação pública. Então, isso precisa ser organizado como Estado, né? Eu acho que a abertura comercial para estimular a concorrência e, claro, um sistema tributário onde a decisão do investidor não seja mais avaliar o risco de litígios tributários, o risco do sistema tributário brasileiro, e, claro, que esses incentivos, né, eles possam ser discutidos por toda a sociedade. Hoje, a sociedade não discute os impostos de bens e serviços porque ela não sabe o que ela paga dentro. Os impostos estão embutidos. Numa reforma tributária, você vai colocar esses impostos fora. Com isso, a sociedade vai saber quanto é que ela paga de imposto, quanto é que ela paga para o município, num serviço, quanto é que ela paga para o Estado, quanto é que ela paga para a União. E, a partir daí, ela vai ter condições de criticar e de cobrar da sociedade uma melhor qualidade. O próprio orçamento público, que a gente viu esse ano, né, quer dizer, tem mais recursos para as emendas parlamentares do que para os investimentos do governo federal. Isso é uma distorção. Não que o parlamento não deva alocar recursos para os seus municípios, para os seus estados, mas isso precisa ser dentro de um planejamento de política pública organizado pelo governo federal. Infelizmente, essas distorções estão aí e precisam também ser rediscutidas. Será que esse orçamento público, esse modelo, é o modelo correto, ou a gente precisa ter um modelo diferente, onde o debate do orçamento seja um debate que, de fato, seja a prioridade do parlamento? Não podemos esquecer que o primeiro parlamento foi criado exatamente para a questão orçamentária. E, a partir daí, nós precisamos discutir se esse orçamento que nós aprovamos sempre no último dia do ano, se é o melhor caminho, porque ali dentro do orçamento é que estão as demandas da sociedade para a melhoria da qualidade de vida em cada um dos municípios brasileiros. Deputado, eu não quis te interromper, você falou coisas assim muito interessantes, mas a gente precisa destacar a questão do festival, né, que está ligado à sustentabilidade, muitos dos objetivos voltados para a questão do meio ambiente, e aí o senhor falou dessa mudança de regras para o licenciamento, né? Não seria um retrocesso nessa agenda para 2030 da ONU? Com certeza. Do texto que ficou aprovado, eu acho que um texto de licenciamento ambiental importante, não esse, como agora eu estou vendo que estão querendo retomar o debate nós estamos andando para trás num tema que o Brasil foi pioneiro lá na década de 90, né, com o Rio 92, dali para frente, com marcos importantes, né. Eu acho que o meio ambiente tem um valor importante, precisa ser utilizado, né, na sua preservação,
né, naquilo que o Brasil tem de melhor, não achar que você pode flexibilizar as leis, né, não gerar punição para aqueles que estão queimando, que estão invadindo terras de forma ilegal. Eu acho que a gente precisa, com certeza, a questão do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, e não é só na região amazônica, não. A própria Mata Atlântica ela é muito importante. Nós aprovamos uma lei em 2004, 2005, que foi um passo importante, e o Código Ambiental não foi o ideal, mas já foi um avanço, relatado pelo Aldo Rebelo também lá atrás, em 2008, 2009. Acho que nós fizemos avanço, e essa estratégia de achar que falar para uma parte da sociedade que, de fato, tem seu problema, não consegue o seu licenciamento, fica sempre o Ministério Público fiscalizando, trabalhando contra, mas isso é o jogo da democracia e o jogo da importância de você ter regras e controles. Então, eu acho que a gente devia entender que, primeiro, hoje o meio ambiente é pré-condição para investimentos de milhões de investidores no mundo, em qualquer país. Então, é uma pré-condição. Querendo a gente ou não, essa questão do meio ambiente no Brasil é pré-condição para investimento. 2, o Brasil precisa aproveitar as suas riquezas naturais, o seu meio ambiente, para transformar isso num ativo, né, não apenas para o turismo, mas para a economia. Como eu disse, a gente pode continuar gastando 20 bilhões na Zona Franca por ano, mas não nesse modelo, não nas indústrias que deveriam estar em outra região. É óbvio que a indústria de moto... Desculpa, é óbvio que a Honda, por exemplo, ela estaria muito melhor em São Paulo, porque ali é o grande mercado consumidor, dali para o Nordeste, e nós poderíamos ter na Zona Franca, com esse mesmo dinheiro, com esse mesmo incentivo, ninguém está querendo tirar o dinheiro da região amazônica, grandes indústrias do setor de cosmético, do setor de pesquisa de tecnologia, uma grande universidade em parceria com o setor privado, para estimular, né, o conhecimento, o desenvolvimento e a inovação daquela região, vinculado à preservação da nossa floresta amazônica, não um sistema que foi importante no passado, para que não se destruísse a região, mas que hoje eu acho que custa mais, né, do que os benefícios que ele dá para a sociedade. Não que, como eu disse, isso aí é muito simbólico para os moradores, né, para os deputados e senadores da região amazônica, mas os recursos podem continuar existindo dentro do orçamento para estimular outras atividades, principalmente aquelas vinculadas à própria preservação e ao estímulo de investimentos na economia verde no Brasil. Deputado, infelizmente, nosso tempo já está quase se esgotando, mas eu queria te fazer uma última pergunta sobre as dificuldades que ainda podem surgir e quais aceleradores podem ajudar o Brasil nesse processo a partir de agora. Bom, eu acho que assim, eu sou muito pessimista em relação ao governo, né? Então, eu olho o governo. Qual é a agenda do governo? Eu não consigo. Eu acho que a agenda do governo hoje é reeleger o Bolsonaro. Então, você vê, já estavam criando um Bolsa Família novo, que tinha uma pegada aí fora do teto de gastos. Agora já estão falando em prorrogação do auxílio emergencial. Não que isso não seja importante, não que uma prorrogação do auxílio não tenha apoio do Congresso, acho que tem apoio quase unânime do Parlamento. Mas eu não estou dizendo isso, estou dizendo o seguinte: ao mesmo tempo que a pandemia te gera agendas urgentes, o Parlamento e o governo precisam olhar o futuro. Eu preciso olhar o Brasil daqui a 20 anos. Eu não posso olhar o Brasil só daqui, agora espera a eleição, vamos fazer depois da eleição. Então, são mais 2 anos perdidos para recomeçar tudo, um novo presidente, uma nova agenda. Então, eu sou pessimista porque, apesar de uma parte importante do setor privado fazer muito cara de paisagem nos absurdos que o presidente comete, como ir ao Rio de Janeiro pela manhã sem máscara, aglomerar sem máscara, depois chegar no país dos outros com máscara, coisas que vão estimulando a sociedade a fazer o mesmo, o conflito que ele estimula entre os comerciantes, os pequenos empresários com os governadores e prefeitos. Então, tudo isso vai tirando da gente, e tudo que a gente está vendo na CPI da Covid vai tirando da gente um otimismo que a gente sempre tem com o país, apesar de governos, às vezes, de melhor ou pior qualidade. Mas é por isso que eu digo assim, a decisão ontem do governo de colocar uma parte da reforma tributária na Câmara e uma parte do mesmo tema no Senado, para mim é certeza que nós não teremos um sistema tributário que estimule a competitividade, melhore a competitividade das empresas brasileiras e estimule novos investimentos no Brasil. Então, eu sou otimista nos próximos anos, porque
nos próximos anos, nós temos que trabalhar com redução de danos. Eu acho assim, não deixar aprovar a regulamentação de mineração em terra indígena, o Senado segurar o licenciamento ambiental, a gente não deixar essas agendas atrasadas e reacionárias do presidente da República prevalecer. Eu acho que, do meu ponto de vista, do que eu acredito que é o melhor para o Brasil, e pelo que eu sei que o governo defende, é muito melhor uma agenda defensiva, onde a gente não deixe que, né, o passivo que ele vai deixar para o próximo presidente seja um país completamente destruído, né? Então, eu acho que o que a gente tem para fazer, aqueles que não acreditam no governo, eu não sou otimista, mas no curto prazo a gente tem que trabalhar, pressionar para que a vacina, né, a produção de vacina no Brasil, a importação de vacinas possa ser mais rápido e que a gente possa chegar em setembro, outubro, já com uma condição de uma pequena retomada da economia. Como eu disse, um crescimento de 4%, quem comemora é quem não conhece os números. Na verdade, um crescimento de 4% é um crescimento no máximo de 0,3, 0,4%, o que é um crescimento zero. Olhando os Estados Unidos, que pode crescer 10%, a China que pode crescer mais de 10%, você está dizendo que o Brasil, mais uma vez, vai ficando cada vez mais desigual e mais distante das grandes economias do mundo. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, o que a gente precisa é sempre estar denunciando os erros. Agora mesmo, na medida provisória da Eletrobras, colocaram investimentos em termoelétricas a gás. Ok, termoelétrica a gás é melhor que termoelétrica a óleo, óbvio, do ponto de vista ambiental, né? Agora, a que custo? Quem é que vai pagar a conta? A sociedade nem sabe ainda. Quem vai pagar a conta da inclusão de um tema que não tem nada a ver com a privatização da Eletrobras é o contribuinte, porque foi colocado lá que o Proinfa, que quem paga são os consumidores do setor elétrico, vão pagar, e não é pouco dinheiro, 20, 30 bilhões de reais. Então, significa que se aprovou uma medida provisória que, em tese, era a venda da Eletrobras para reduzir o preço da tarifa, e se incluiu um investimento que vai aumentar o valor da conta de energia para todos os brasileiros. Então, nós temos que tentar reduzir danos num governo que não tem agenda. Do ministro da Economia, que fala muito, falou que ia zerar o déficit primário no primeiro ano, falou que ia privatizar R$1 trilhão, falou que o preço do gás, do botijão de gás, em 2019 ia cair pela metade, já está valendo 35, está valendo 105, aí o preço do feijão, do arroz, nós estamos vivendo, de fato, um país com a volta da inflação. Então, o que nós precisamos, né, claro, não trabalhar contra o Brasil, quer dizer, não votar matérias que prejudiquem, né, a questão fiscal do Brasil, a economia brasileira, mas, sem dúvida nenhuma, eu não acho que com esse governo nós vamos ter condições de olhar um futuro para 20 anos. A gente está olhando ali 2022 e, se a gente não tomar cuidado, o final do ano vai ser um final do ano dramático, com ampliação de despesas para tentar garantir a reeleição do Bolsonaro. O Paulo, o ministro da Economia, fala muito disso, né? O Lula foi eleito pelo Bolsa Família, eles estão meio fixados nisso, né? O Lula não foi eleito pelo Bolsa Família apenas, né? É porque ele representava uma parte da sociedade que ficou excluída há muitos anos, concordando a gente ou não com o governo dele. Eu, de fato, nunca concordei, fui sempre oposição ao presidente Lula. Mas eu estou olhando esse governo, e no final, o ministro da Economia, para se manter, e outros ministros, vão acabar ampliando despesas de forma permanente, que vão gerar uma força maior ao Bolsonaro no próximo ano, e aí uma herança maldita para o próximo presidente do Brasil. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Nosso tempo se encerrou, espero que todos tenham aproveitado bastante. E uma boa noite para o senhor e boa noite para todos. Boa noite.